Beyonder Omega vai lutar contra a Força Fênix. A Sala Quente Branca foi upada a um nível onde é superior ao Reino do Além. Beyonder vai muito além das narrativas. América Chaves deu um socão bonito no Beyonder. Isso e tudo mais vocês vão ver nessa conversa sobre Defenders Beyonder número 2. Fala galera, beleza? Aqui que eu te falo é o Thiago, estamos mais em um vídeo. E para começar sem enrolação nesse vídeo, porque eu quero já logo discutir com vocês sobre essa edição, né? Hoje nós vamos falar sobre a segunda edição lançada dos Defenders Beyonders, né? Então já cola comigo que hoje vamos conversar mais sobre essa HQ, né? Relaxa aí no sofá, na cadeira, no banco do carro, separa aquele almoço, lanche leve também, né? E também já deixa aquela sua inscrição, também like aqui no canal, para não perder nenhum outro tipo de vídeo, de resumo de histórias, de HQs, né? E até mesmo batalhas também entre personagens. Bom, Beyonder já começa a contar sobre o começo do segundo Cosmo, né? De onde parou a primeira edição que eu trouxe para vocês aqui no canal também. Nossos criadores não tinham nome coletivo, eles eram simplesmente as primeiras criações do primeiro Cosmo, e eles adoraram seu criador. O que mais havia para fazer? Com a resposta a essa pergunta vieram as primeiras rachaduras naquele primeiro firmamento. Um estranho dos primeiros seres assumiu cores vibrantes, desafiando seus companheiros monocromáticos em um arco-íris de anjos rebeldes com desejos rebeldes e não autorizados. Eles se tornaram os celestiais. Talce, que desejava esmagá-los, tornou-se os aspirantes, os grandes tiranos do status quo. A rebelião celestial tornou-se então uma guerra celestial. Chance contra estagnação, evolução contra êxtase, manhã contra ontem. Uma guerra que dividiu o primeiro firmamento em pedaços para criar o segundo Cosmo. Um multiverso então de possibilidades onde cada IC poderia se tornar o seu próprio IC, mas a possibilidade infinita sem controle cria uma instabilidade infinita, uma sopa de caos sem forma. A nova criação tinha que ser mantida. Assim, os celestiais criaram os servidores para a tarefa, bem adaptados ao infinito, seres ômegas, forma de vidas sem limites, criações com poder bruto, se necessário para destruir até mesmo seus criadores. A melhor proteção contra falhas no caso de outra guerra celestial. Apesar dessa manutenção, o segundo Cosmo teria vida curta, um punhado de milênios, pois a sua única constante era o novo. E portanto a sua personificação multiversal estava ansiosa demais para experimentar a excitante nova sensação de toda a morte. Seguido pelo renascimento, uma nova evolução para um Cosmo que aprendeu as lições de ser e não ser, e assim poderia formar as primeiras faíscas da narrativa. Os celestiais observados de dentro do novo Cosmos, enquanto continuávamos a manutenção daqui. Nada morre enquanto nós permanecemos aqui nos restos do segundo Cosmo, fora de tudo o que é conhecido, um além dele, e além uma direção teorizada no antes do tempo do sexto infinito, por cientistas que ansiavam pelo primeiro contato com a vida infinita. Agora, apenas um desses exploradores permanece. Ver teorias antigas assumirem uma realidade nítida. A Taya, a mãe do Galactus, né, que eu citei na edição passada, narra a história, a voyage no oitavo Cosmo. Beyonder e seus companheiros conversam então dizendo que eles são os servidores celestiais, eles são o Conselho Ômega, eles são os reis dos marfins, eles são do além. Um científico supremo perdido no tempo, na companhia de deuses e heróis estranhos, né? Esses que chegam são os defensores. Blue Marvel ele diz ao Loki para ele não ser muito leviano, né? Pois ele já enfrentou os Beyonders antes. E o Loki diz que também já, provavelmente, né? Mas o importante é que eles se encolheram. Não importa o quão grande ele seja, tá? Eles sejam, na verdade, né? Sempre haverá algo maior. Isso é algo que eles concordam. Mas logo em cima tem vários seres de Beyonders, né? Ômegas, seres Beyonders Ômega. E principalmente que os defensores estão no terreno dos Beyonders, né? Uma clara vantagem para eles. E não vai ser fácil. Terá que pensar bastante como sair disso, pois eles estão cara a cara com os próprios engenheiros da realidade. O sonho mais louco de qualquer cientista. A tigresa ela diz que não importa que sejam eles, a situação não é boa. Ela lembra também que o Beyonder era insano, ele quase destruiu todo o universo. Beyonder diz que eles são seres infinitos, não podem ser percebidos pela mera mente finita. Eles se vestem de matéria apenas para poder projetar uma forma que você possa entender eles, né? Beyonder então se projeta na sua forma antiga que conhecemos de antigamente, né? Esse que eles veem é aquele próprio Beyonder lá das Guerras Secretas. Ele diz que irá falar até como antes, se eles quiserem, um pouco casual, um pouco coloquial e apenas aquele toque de ingenuidade cósmica
macrocósmica, é claro, né? Afinal, ele era apenas uma criança naquele tempo, né? Um efeito colateral da criação de uma ferramenta de demolição multiversal. Meu velho amigo, o homem molecular abriu um buraco no espaço do útero em que eu estava me formando. Ele espiou através dele para ver o universo, um planeta, um país, uma sociedade com todas as necessidades e desejos únicos. É necessário dizer, o Beyonder foi instantaneamente corrompido. Imagine então um bebê infinito aprendendo apenas com comerciais de TV para figuras de ação. Ele pegou um punhado e esmagou, na esperança de aprender mais. Ele estava então ansioso para poder aprender as verdades macrocósmicas, mas ele tinha aprisionado a sua consciência em um microcosmo. Ele fez uma bagunça, tentando então entender da sua perspectiva limitada. Consertar-se significava então acelerar a certos estágios larvais, até que o adulto e também inteiro eu pudesse então se juntar ao meu próprio povo ali, né, na sala das máquinas da criação, outros seres dos Beyonders, né. Ele então sempre amou motores, todos os gadgets, mas ele diz pra Tigresa que ela tem a razão em ter medo dos Beyonders. Depois do começo que ele teve, ele esteve sempre um pouco quebrado, talvez voltou a errar muito. Ele poderia, você sabe, existe Beyonders desonestos, né, como então uma unidade Ebazer, né, como ele chama, que o próprio Blue Marvel chegou a lutar, né, antes, em outras HQs. Então removê-lo então da constitucionalidade também deixou uma bagunça. Então ele ouve a Mônica, que está investigando então o que tinha deixado para trás, né, mas não foi alguma coisa, uma unidade desonesta, né, que acabou destruindo então o sétimo cosmo, mas foi todos vocês juntos. Isso foi apenas um único acidente. Mas não só isso, tá? Não foi só isso. A transição do sétimo cosmo pro oitavo foi uma demolição controlada, um experimento necessário. Aquela palavra necessário, entre aspas, né? Isso é o que estava preocupando então eles. Se fosse tudo por capricho, isso seria uma coisa, mas o que poderia se tornar necessário destruir tudo que existe. Somos lineares por natureza, mas podemos prever o que será a partir do que aconteceria se um corta-fogo no fluxo de eventos foi julgado prático para evitar a vinda do domínio. E esse domínio, né, que está sendo citado aí, que é uma palavra que foi ouvida antes, talvez pelo próprio Loki, parece que o próprio Loki estava vigiando algumas coisinhas, né? O cara é espertinho aí. Mas claro que também as pessoas sempre vão achar que o Loki está mentindo. Obviamente, né? Ele é o deus da mentira. Mas também, agora, deus das histórias, né? O Loki também deixa claro que eles só foram para esse lugar graças a ele, né? Ao Loki. O experimento dos Beyonders falhou. A conclusão, o que será, não pode ser evitado. O mecanismo da concordância estão sendo criados e implantados. A sua força Enigma pode ajudar a conter a ameaça e também uma faixa estreita de realidade, mas eles não vão salvar essas realidades, eles não vão se salvar. O Blue Marvel então diz que os seres humanos são mais capazes do que os ômegas imaginam, afinal eles sobreviveram às experiências deles, né? Se houver uma ameaça imparável chegando, podemos então pará-la, se soubéssemos o que é. Só que não, os seres lineares, eles não podem arriscar chamar a atenção de uma ameaça não linear. Eles permitem o que os heróis que aprendam o que eles têm é apenas uma indulgência, né? Eles devem então ser devolvidos de onde eles vieram. Beyonder, ele até brinca, né, com outro Beyonder, seu amigo, coleguinha ali, né, que é melhor nem passar para outros reinos superiores dos quais eles se alimentam como motores deles. E aí que as coisas ficam realmente perigosas. Mesmo para ele, o Beyonder, ele é muito poderoso, cara. O outro Beyonder, ele fica até mesmo de cara, com aquela cara lá meio esquisita, né? Tipo assim, ah tá, né? Como você realmente fosse poderoso, né? E o Beyonder, ele até confirma de novo, sim, eu sou poderoso. Então há um lugar mais longe onde os defensores podem ir. E a eternidade, isso para não deixar nenhum poder barrar o caminho deles. Blue Marvel fala para a América, né? América Chaves, você gosta de socar entidades divinas na cara, né? E ela diz tipo assim, sempre. Mas os Beyonders estão fora da categoria de peso dela, né? Ainda mais nos dias de hoje. Até que o Blue Marvel dá uma máscara que tem a aparência da eternidade, né? Pra própria Miss Marvel. E eles não entendem. Eles fazem transações em níveis de poder inimagináveis para essas criaturas. Não podemos ser combatidos. E por que eles ainda desejam lutar, né? E o Beyonder, nosso Beyonder, responde o seguinte: porque eles são humanos. Eles são os humanos, seres humanos em si. Eles sempre vão lutar. Mas não se preocupe. Ele vai cuidar disso. Ele já lutou contra os humanos antes e vai ser divertido. E a Miss Marvel responde a ele porque eles não podem revidar.
Por que eles não podem revidar, né? Colocar a máscara da eternidade dá a ela o poder igual ao seu, ao do Beyonder. E ela fala pra ele, dizendo se ele já teve, né, em uma luta real. Até que ela mete um socão, cara, na cara do Beyonder, onde ele atravessa várias camadas da realidade. O Beyonder então diz que esse golpe atingiu vários planos da realidade. Ele sentiu dor de novo, em um nível que nunca foi experimentado antes. E ele fala que tinha razão, isso foi divertido. Um outro ômega da raça Beyonder, né, Supremo, diz que ela bateu em um de nós. E não pode ser, ele não acredita, não pode ser. Como isso daí aconteceu? E Loki responde, sim, desculpa, mas isso aconteceu. Mesmo os deuses que não são nada pra eles, todas as regras da realidade dizem que você pode apenas pisar em mim. E a coisa é, eu sou o deus das histórias. Enquanto eu estiver perto, você tem que jogar pelas minhas regras, as leis da narrativa. E nas histórias, às vezes, os azarões destemidos ganham. E o ômega diz que não irá ficar confinado. Ele é do além. Ser enjaulado é algo inaceitável pra ele, tá? Pro ômega, né? Pro Beyonder Ômega, um dos seus irmãos, né? E a tigresa, ela pergunta se o Loki tá maluco. Deixar os ômegas com raiva não é a melhor opção. E o Loki diz que ele é um engenheiro imortal do multiverso. Ele vai superar isso. Loki só está apenas anoitecendo um pouco o sistema operacional deles. Mas é mais que isso. Pode uma entidade não finita funcionar dentro de tais limites? Vale lembrar que o nosso Beyonder original disse isso, né? Chegou a avisar. Quando ele estava então confinado, quando nossa perspectiva era limitada, foi quando ele enlouqueceu. O louco, né, foi o que o ômega disse. Emocionalmente desequilibrado, sofrendo então raiva por respeitos percebidos, implicações da loucura. Ele escolheu usar a história contra ele, contador de histórias. O Blue Marvel então diz para ele parar. E agora, vejam a história se desenrolar. E a Taya, né, a mãe do Galactus, defende seus amigos do ataque do próprio Beyonder Ômega, né, o outro ômega, né, em si. Pontos infinitos, ele é forçado a uma medida finita e ele ataca de maneira muito humanas, familiar aos limites de uma super história, uma explosão de uma omni-energia e também intenção de matar. Mas a super violência, ela é recebida como uma resposta violenta, a destruição de um traje de carne. O Blue Marvel, ele ataca um dos ômegas, né, com a sua própria energia. Mas o que é isso, né? Ele fala ali. E o Loki então ele pensou, né, que eram eles que estavam sofrendo ali, né? E o Blue Marvel diz que eles estão vestidos de matérias. E ele é um reator de antimatéria vivo. E é por isso que ele conseguiu ali não só dar a máscara para Miss Marvel, né, que ele não precisava, mas como também ele conseguiu atingir o ômega. E o Blue Marvel só queria ter um pouquinho de meio segundo mais de tempo, né, ser um pouquinho mais rápido para poder tentar e salvar todo mundo, né, a Taya. E a Taya, ela sente que o Inverno Negro está nas costas dela, né, um toque escuro da morte. Mas eles não podem recuar agora. Eles devem então aprender a verdade de que o domínio, que foi dito não só pelo Loki, mas como também pelo próprio Beyonder. E a tigresa, ela diz a Taya que ela é tão louca quanto eles, né, os ômegas. E ela precisa de atenção médica urgente, porque a situação dela tá bem precária. Mas esse lugar onde eles estão tá ficando cada vez mais instável a cada momento, né? E se eles ficarem ali, nenhum deles vão conseguir sair vivo. E Loki, ele diz que a culpa é dele. Ele prendeu todos eles na história, onde de repente temos apostas altas, um relógio correndo. Mas ainda há um último capítulo em potencial, diz o próprio Blue Marvel pro próprio Loki. E olha só o que vai acontecer. E algum tipo de forno aparece, né? De alguma forma parece ser uma porta de entrada. O Beyonder falou sobre extrair o poder para os seus motores da concordância de uma dimensão superior. E se esse é o nosso caminho a seguir, devemos então aceitá-lo. E Taya diz que não é para impedir ela, né, de ir até esse, entre aspas, forno, né? Principalmente a lei de Tigre. E eles preferem então escolher uma liderança de fé para vencer a probabilidade impossíveis e deuses impossíveis. E eles então decidem ir, e a Miss América vai logo atrás deles, tá? Junto com o Beyonder também indo atrás da Miss América. E essa será uma grande aventura que o irmão do além vai gostar. E para Taya, para a eternidade, para a vida, eles saltaram pro fogo do conhecimento. Seguir eles até a morte, se ela puder, né? O Quebrado persegue e outros homens se perguntam se eles devem evitar esse acontecimento. Mas eles não podem sucumbir às forças narrativas. Eles têm feito tudo o que podem. Se os defensores escolheram atravessar além do além, eles escolheram o caminho da aprovação. Eles escolheram o fogo e a luz ilimitada, bocejando então para os defensores da eternidade, enquanto então Taya se abre para o coração em brasa que transforma um cosmo e fala a vida à beira no fim da vida. A Taya diz que fica sem entender nada. Ela viu então gritar, então desafiando então a morte. Ouviu algo e ela veio. Defensores ouviram ela. Não era mais a Taya, nem era mais então uma cientista ou um cientista em si, que eles sequer conheciam. Era um fogo, era a vida encarnada, agora e sempre.
sempre. Ela era a Fênix. E o próximo capítulo então é da próxima Minha Vida na Sala Branca Quente, né? E cara, olha, pra começar, eu já quero elogiar aqui a arte dessa HQ, né? Mesmo que em lugares onde a dimensão é totalmente diferente, algo do além, eu nunca imaginei que pudesse ser algo do tipo do universo de Mario, né? Cheio de canos e tal. Isso faz jus ao que os Beyonders são engenheiros de tudo que existe. Quero também ressaltar também que a Força Fênix ganhou um bate de uma importância nessa HQ em si, né? Onde existe algo além do além. E esse lugar é basicamente o fogo, a Sala Quente Branca, que também é o próprio coração da Força Fênix. O fogo e a luz ilimitada, onde transforma o cosmos. Na real, nem o mesmo fã, né? O mais fã da Fênix imaginaria que a Força Fênix teria uma baita de uma importância como essa. Porque até mesmo uns anos pra cá, né? A Força Fênix ela era inferior ao Beyonder, com seu controle total. Ou pelo menos, essa importância da Força Fênix, né? Da própria Sala Quente Branca, nunca foi tão representada no alto nível como agora. Inclusive também, a Marvel recentemente deu um retcon no nexo da realidade, na própria conexão com a Sala Quente Branca, que também tem com o universo Marvel. Aqui, Quarteto Fantástico número 43, é revelado que a nossa realidade contém múltiplos pontos de nexos e acima deles está o Apex, a entrada para toda possibilidade para qualquer mundo de e se que possa imaginar. Digamos que em meio de vários retcons e mudanças, a Marvel vai bagunçando ainda mais nossas cabeças, né? Que vale ressaltar que não só o Beyonder, mas os Beyonders, né? No caso, a Força Ômega também, contém também a Força Enigma e podem usar ela como se não fosse nada. É mostrado também que os Celestiais Prime destruíram os primeiros firmamentos no início de tudo, onde depois eles foram atingidos pelos Beyonders. Os Beyonders também, nessa continuidade primordial, existe além das narrativas inteiras, que acontece na eternidade, porque ele é basicamente a mais nova das narrativas e acontece que os Beyonders não foram mortos quando a Molecular e o Doom fizeram aquela bagunça em Guerra Secreta, né? Tudo aquilo foi apenas uma estratégia do próprio Beyonder. O Beyonder em Guerra Secreta é o mesmo Beyonder que vemos nesse, só que num nível muito maior de poder, né? Afinal, ele aprendeu com o tempo tudo. Aquele Beyonder que vimos em Guerra Secreta é um Beyonder com uma mentalidade de criança, né? Algo que a gente vê em algumas pessoas de hoje em dia, principalmente essas pessoas de TikTok, né? E o Beyonder então atual mostra que a partir de agora tudo está definido em ordem. O interessante também vale ressaltar, né, que inclusive podemos então usar para os duelos é que os Beyonders podem ser combatidos, exceto por seres iguais à Máscara da Eternidade. Mas também é interessante também dizer que as leis das narrativas não funcionam neles. Também uma vez que a história é colocada sobre eles, eles meio que têm que seguir as regras da narrativa, o que significa que estão em um nível de meta-história. O Blue Marvel também, para atingi-lo, deve então usar a antimatéria, porque a forma que eles assumem é a matéria. Uma curiosidade também que foi dita é que os cosmos são mais velhos que a própria narrativa. Para finalizar, é muito bom também ver o Beyonder afetar também casualmente dimensões inferiores, até mesmo superiores que existem mesmo no exterior. E ele também pode até mesmo controlar a narrativa como uma narrativa em quadrinhos, né? Mesmo a narrativa estava aí afetando ele. E o que vocês acharam dessa segunda edição? Gostaram de ver o poderio do Beyonder Ômega nessa narrativa, né? Sobre essas narrativas? E a Força Fênix, será que ela vai conseguir enfrentar o Beyonder na sua próxima edição? Eu particularmente estou curioso para ver sobre a próxima edição. E vocês querem ver a próxima edição? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, também já deixa aquele like para poder saber se vocês também querem ver uma continuação dessa história dos Defensores Beyonders. Valeu, falou e até mais!